Vídeo 19 de exercícios, questão de número 181. Analise as afirmações abaixo. Decadência é a extinção do direito de constituir o crédito previdenciário através de lançamento previdenciário. Prescrição é a extinção do direito de cobrar judicialmente o crédito já constituído. O gabarito é a letra C. Essas são questões de revisão da matéria. É matéria do edital, decadência e prescrição. Para a prova, é saber isso, que decadência é a extinção de quê? Do direito de constituir o crédito previdenciário. E a prescrição é a extinção do direito de cobrar judicialmente o crédito já constituído. É decoreba mesmo, decorar as definições. Questão de número 182. O direito à concessão do benefício previdenciário, em regra, decai num prazo de 10 anos, enquanto a prescrição relativas aos litígios de interesses previdenciários prescreve em 5 anos. Certo ou errado? A questão está errada. Observe, pessoal, essa aqui é questão clássica de concurso público. O direito à concessão do benefício previdenciário. O direito à concessão não decai, não existe decadência. É um direito líquido e certo, então ele não decai. Preste atenção, o direito à concessão do benefício não prescreve, nem decai, podendo ser postulado a qualquer momento. Eu tenho direito à aposentadoria, só que eu continuo trabalhando anos e anos. Aí eu tinha o direito quando eu tinha 50 anos, agora eu tenho 65 e não tenho mais? Não existe isso, eu tenho direito. A decadência atinge tão somente a pretensão de rever o benefício previdenciário. Em outras palavras, a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Então, conforme a questão dizia, o direito à concessão de benefício previdenciário, em regra, decai. Não existe decadência para o direito da concessão do benefício. Questão de número 183. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional caracteriza o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Esse crime não é o da questão. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional não é o crime de sonegação de contribuição previdenciária, mas sim o crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O crime da questão que nós vimos é a apropriação indébita previdenciária e não sonegação. É outro crime, portanto está errado. Questão de número 184. Caracteriza o crime de apropriação indébita previdenciária, exceto, por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. Já respondeu? Nosso gabarito. Esses crimes estão no Código Penal, fazem parte do Código Penal e eles são crimes previdenciários, crimes contra a Previdência Social. Também, como a gente viu na questão de número 183, além do crime de deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal, a empresa deixou de repassar a Previdência, ela comete o crime de apropriação indébita previdenciária. Agora, também caracterizam este mesmo crime, letra A, deixar de recolher no prazo legal, contribuição outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontado de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadado do público. Letra C, deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda ou produtos ou a prestações de serviços. E D, deixar de pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social.
o dinheiro que deve ir à Previdência ou aquele que deve ser descontado em reembolso quando não é feito conforme os ditames legais, caracteriza um crime de apropriação indébita previdenciária. A letra B está errada por quê? Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Neste caso, nós estamos falando aqui de outro crime, e esse crime é o sonegação de contribuição previdenciária. Então a gente vai ler aqui só para memorizar. É o item 2 aqui. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. A gente já viu essa matéria lá na aula de teoria, mas vamos rever aqui. O artigo 337-A do Código Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: na omissão de folha de pagamento da empresa ou de documento ou informações previstos pela legislação previdenciária, segurados o empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviço. Ora, imagine o empregador que esconde folhas ali com horas extras trabalhadas, com outros benefícios em que o trabalhador recebeu, só que ele omite ali para diminuir o valor da contribuição previdenciária. Se enquadra nessa sonegação de contribuição previdenciária. O item 2 a gente viu é o da questão deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. A contabilidade será utilizada como parâmetro de fiscalização pelo auditor, seja do INSS ou da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Se eu não coloco a informação, estou sonegando, cometendo o crime de sonegação de contribuição previdenciária. E o 3, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditárias e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Omitir os dois, olha, os 3, omitir, deixar de lançar. Então, informações que comprovem que aquele valor foi pago é de direito do empregado e também direito da Previdência recolher. É o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Continuando, julga a afirmação abaixo. No caso de crime de sonegação de contribuição previdenciária, sonegação está duplicado aqui, vamos retirar, corrigir a questão. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Isso está certo ou errado? A afirmação está correta. Está correta, é isso mesmo. Houve o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Aqui não é caso de redução de pena, aqui é caso de extinção da punibilidade. O Estado perde a possibilidade o direito de punir aquele indivíduo se o agente espontaneamente, o empregador, declara ou confessa as contribuições, importância, os valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Olha, antes do início. Ele foi e omitiu, mas se arrependeu. Antes do início da ação, ele vai e declara espontaneamente. E tem que ser espontaneamente. Palavrinha-chave para na hora da prova. Se for coercitivamente, aqui não é extinta a punibilidade. A auditoria da Secretaria da Receita Federal do Brasil vai até a empresa e coercitivamente faz com que ele confessa. Neste caso, será imputável sim, haverá o crime existente. Agora, se haverá a punição pelo crime existente, se ele declara espontaneamente, neste caso é extinta. Palavra-chave aqui, e se eu fosse examinador de prova, colocaria esse espontaneamente aqui para tentar confundir o candidato. Questão de número 186. Analise as afirmações abaixo. Você vai ler e marcar seu gabarito. Já respondeu?
A resposta é a letra C. O item 1 e 3 estão corretos. Então vamos lá. Comete o crime de falsificação de documento público, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Muito claro esse item 1. O 3. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial e os livros mercantis e o testamento particular. Tudo isso aqui é o texto correto lá do Código Penal, a partir do artigo 337-A. E o item 2. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, a pena não é duplicada, aumenta 1/6. É isso que está errado. Questão difícil, essa questão de prazos. Somente banca ruim que coloca isso. Infelizmente, algumas pessoas colocam na prova. Mas saiba que, no caso de falsificação de documento público, se o funcionário, quem o fez, é agente público, é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, não basta ele ser funcionário público. Eu sou funcionário público de uma outra empresa, eu vou falsificar aquele documento, mas não uso do meu cargo. Então não importa, aqui não vai ter aumento de pena. Eu tenho que usar daquela condição de funcionário público para prevalecer deste cargo para cometer o crime. Neste caso, vai ser aumentado de 1/6 a pena. Questão de número 187. Comete o crime de falsificação de documento público quem, exceto o gabarito, é a letra C. Ainda o crime de falsificação de documento público. Mais uma questão. Nós temos aqui a letra A. Quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que sejam destinados a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Olha, inserir na folha de pagamento. Olha, você é um empregador e você coloca ali na folha de pagamento alguém que não tenha a qualidade de segurado obrigatório. Na letra B, é na carteira de trabalho. Inserir na carteira de trabalho qualquer informação, declaração falsa, diverso daquela que deveria ser inscrita, com efeito perante a Previdência Social. Essa informação não é uma informação qualquer, para que seja falsificação de documento público que está lá nos crimes contra a Previdência Social. Essa inserção na carteira de trabalho dessas informações tem que produzir efeitos perante a Previdência Social. E a letra D. Insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido contado. Na sua prova, se não tiver isso aqui, olha, perante a Previdência Social, se não estiver isso, não será o crime de falsificação de documento que está dentro dos crimes contra a Previdência Social. E a letra C. Insere ou faz inserir em folhas de ponto ou similar informações equivocadas ou diversas da que deveriam ter sido escritas relativas à frequência no trabalho ou à ausência do mesmo. Aqui está mais para crimes administrativos, não tem nada a ver com a Previdência Social, não diretamente, portanto, não é o crime em questão, é o nosso gabarito. Questão de número 188. Segundo a legislação previdenciária, as afirmações a respeito dos recursos das decisões administrativas estão corretas, exceto, por favor, leia e marque seu gabarito. Resposta é a letra. Estamos querendo o exceto, portanto, a informação incorreta. Letra A. É de 30 o prazo, dias, contado da data da ciência da decisão. A respeito de quê? Recurso das decisões administrativas. O INSS decidiu. Qual é o prazo? 30 dias, contado da data da ciência. Certinho. O INSS tomou a decisão. Eu tenho 30 dias para me recorrer. A partir do dia, qual dia da decisão? Não. Do dia, ou melhor, do dia da decisão do INSS? Não.
do dia em que eu tomei ciência da decisão. B. O INSS tem o prazo de 30 dias para proceder à instrução do processo, com posterior remessa do recurso à junta à Câmara, conforme o caso. Perfeito. Ele tem 30 dias para decidir ou enviar à Câmara, se for de competência, da junta de recurso ou a Câmara. A junta é a junta de recursos ou Câmara de julgamento. Junta de recursos, primeira instância. Câmara de julgamento, segunda instância. C. O INSS pode, durante o recurso, enquanto não tiver ocorrido a decadência, reconhecer expressamente o direito interessado e reformar a sua decisão. No direito administrativo, isso aqui é o princípio da autotutela. O INSS pode reformar a sua decisão ou reconhecer o direito interessado. Letra D. O INSS deve, sempre que necessário, prorrogar o prazo da instrução com fundamento do princípio da autotutela. Não. Essa questão de prorrogação de prazo não está previsto em legislação. Prorrogação de prazo pode haver? Pode, desde que esteja previsto no regulamento ou nas leis. Não há essa previsão, por isso está errado. Questão de número 189. Em qualquer fase do processo, desde que antes do julgamento do recurso pelo órgão competente, poderá ocorrer a desistência voluntária, que deve ser manifestada de maneira expressa por petição ou termo firmado nos autos do processo. Certo ou errado? A questão está correta. Olha, desistência é expressa. Não existe desistência tácita. Só pode haver a desistência de maneira expressa. Se o indivíduo para de correr atrás dos seus direitos, o INSS deve processar até o final aquele processo em questão. A desistência voluntária pode haver em qualquer momento, desde que seja expressa por petição, por termo firmado nos autos do processo. Ele vai assinar que está desistindo do processo. Questão de número 190. A questão de 190 diz o seguinte: julgue a afirmação a seguir. A propositura pelo interessado de ação judicial que tem objeto idêntico ao pedido sobre o qual versa o processo administrativo não importará em renúncia tácita do direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto, já que a renúncia só poderá ser expressa. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Cuidado, há duas questões diferentes. Essa questão de 189 e 190, eu elaborei só para a gente memorizar esse assunto, que pode ser uma questão na hora da prova. Preste atenção. Em qualquer fase do processo, na questão 189, desde que antes do julgamento do recurso pelo órgão competente, poderá ocorrer a desistência voluntária, que deve ser manifestada de maneira expressa. Aqui não pode ser tácita. Desistência do processo administrativo aqui perante o INSS só pode ser expressa e ponto final. Agora a exceção, questão 190, a propositura pelo interessado de ação judicial. Sim, então existe uma possibilidade. Para eu desistir de um processo administrativo ali no INSS, eu tenho que assinar expressamente: eu desisto, não quero mais mexer com isso. Mas se eu vou ao judiciário e vou pleitear a mesma causa, o mesmo litígio, a mesma questão que está lá no INSS na esfera administrativa, eu estou renunciando tacitamente o recurso na esfera administrativa. Ok? Então, a questão importará sim renúncia tácita, por isso está errado. Esse não aqui está errado. Se eu vou ao judiciário, eu renuncio tacitamente o recurso na esfera administrativa. Do outro lado, se eu não vou no judiciário, só vou na esfera administrativa, eu tenho que renunciar expressamente. Ok? Terminamos aqui mais esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.